Fala rapaziada, seja muito bem-vindo ao canal Futzane. Pessoal, vamos reagir aqui ao bate-papo com Diego Ribas e Felipe Luiz. Felipe Luiz revela que fala com Jorge Jesus toda semana. Mas antes, vamos ver aqui a reação do Diego Ribas aqui na época do Flamengo, explicando algumas coisas. Porque o Tite ele tem umas ideias que é totalmente contrária do que realmente é ser flamenguista, né? Então vamos ver aqui o que o Diego Ribas falou sobre as estratégias utilizadas pelo Jorge Jesus. Jesus chegou aqui, né? Eu falei mais de uma vez essa história, mas eu gosto porque ele chegou no Flamengo e falou, ó, dividiu o campo em 3 partes, né? Defensiva, meio campo e ofensiva, e falou, a responsabilidade de fazer vocês chegarem aqui, que era na terceira parte do campo, que era a ofensiva, é minha. Independente do sistema tático que vier contra nós, independente da marcação, a responsabilidade é minha. Então eu tenho que fazer o funcionamento do sistema, vocês encontrarem um espaço para chegarem aqui. Agora, quando chegar aqui, aí é com vocês. Aí vocês, o talento de vocês, a solução que vocês derem, eu aceito. E isso era muito legal, porque trazia um cara que vem pro Brasil, sabia do talento que nós, brasileiros, temos. Então, falou, eu vou organizar isso aqui, mas não posso perder o que eles têm de, né? Claro, tão importante. Imagina. Então, não seria inteligente, né? Mas é bem isso mesmo, né? A responsabilidade de fazer, chegar lá em condição para que o Bruno Henrique fizesse 45 gols e o Gabigol... Não, o Gabigol fez 45, o Bruno fez 38 na mesma temporada, é isso. É isso mesmo. Bom, eu acho que tem tudo pra dar certo novamente. De novo, você acha? Vai ser mais difícil que a primeira vez. Eu acho que vai ser mais difícil, essa é a minha opinião, vai ser mais difícil. Mas tem tudo pra dar certo porque ele tem conteúdo, né? Ele sabe o que ele tá fazendo. Não é porque foi aquilo lá aconteceu, porque foi muita sorte. Não, tinha uma explicação. Aquilo, ó, nós ganhamos por causa disso. Nós perdemos por causa disso. Nós ganhamos hoje, mas nós jogamos mal pra caramba. Sabe por que nós jogamos mal? Por causa disso. Então tem tudo uma explicação que ele faz. E assim, sendo assim, se o cara tem conhecimento, cara, resultado vai dar em algum momento. Só que eu acho que vai ser mais difícil. A expectativa altíssima, né? Ele teve mais títulos do que derrota na primeira passagem aqui. Então ele carrega isso, né? Vai ser mais difícil, mas eu acredito que tem tudo pra dar certo, sim. Foi muito legal você falar isso, assim. E você lembra de você falou, ele te mudou de posição, por exemplo. Ele fez isso com os outros jogadores, algumas, vamos dizer, Arão, tretas, né? Foram claras ali, Rafinha, direto, né? Tinha esse embate. Eu lembro também, ele pegava muito no pé do Renier, né? Começando ali. Pablo Mari. Pablo Mari. Então eu queria que você lembrasse uma treta, assim, já teve entre você e ele, ou uma com outro jogador, assim, que foi interessante pro crescimento do cara, assim. Já teve muitas, cara. Já teve muitas tretas ali. Treta sempre tem, né? Era um ambiente de alta performance tem que ser de confrontamento mesmo, cara. Tem que ser confrontamento. E ali nos vídeos o bicho pegava mesmo. E aí que você vê quando o líder é seguro, na minha opinião, a liderança faz toda a diferença, que ele debate na frente do grupo. Pô, vem cá, você me confronta, eu não vou falar, quem manda aqui sou eu, fica quieto. Não, o que é que você tá falando? Volta lá o vídeo. Onde você tá falando isso aí? Aí quando ele passava o vídeo pra vocês. Sim, voltava o vídeo, aí falava, o Felipe adorava trazer um questionamento, Felipe Luiz, Arão adorava trazer um questionamento, o Rodrigo Caio, eu. A gente, mas, mister, ali, volta lá. E aí, às vezes, ele olhava pro lado, é engraçado que ele falava, às vezes fazia uma pergunta pra ele e ele achava tão absurdo que ele falava, o que ele tá a dizer? O que ele quer dizer? Eu perguntava pra quem da unidade, o que esse maluco tá querendo falar aqui que eu não tô nem entendendo. E aquilo eu já falava, pô, velho, será que eu fiz uma pergunta muito ruim? Não é possível. O que você entende que foi primordial para os estilos que não deram certo não terem encaixado, por exemplo? Eu gosto sempre de dividir a responsabilidade. Sempre que eu tive lá no Flamengo, eu fazia questão de falar, a responsabilidade é nossa, como jogador, treinador, diretoria. Nós estamos errando nesse momento, por isso que não temos o resultado desejado. Mas a minha opinião é que o treinador é peça fundamental. Ele é mais que 50%. Na minha opinião, 60%, dependendo do time, 70%. Na minha opinião. Tem gente que não concorda, tudo bem. Mas ele implementar, ele saber usar as peças que tem. Porque você pode ter um elenco repleto de estrelas, excelentes jogadores. Eu já vivi isso na Juventus, eu já vivi isso no Atlético de Madrid, quando era um treinador, né, o Manzano, espanhol. Nós estávamos aí eliminados para time da segunda divisão na Copa do Rei, aí chega o Simeone. Transformou, final de Champions League, campeão espanhol, campeão da Europa League,
com o mesmo time, grupo. exatamente os mesmos jogadores. Então, para mim, o treinador faz toda a diferença. Precisa ter um extremo conhecimento técnico? Não. Se tiver uma boa gestão de grupo, já vai ser o suficiente para ele deixar o terreno pronto para esses jogadores terem confiança para desempenhar. Mas até aí é responsabilidade do treinador. Então, eu acho que o que aconteceu no Flamengo, quando aconteceu, tem muito mérito do treinador. Chegou o Jorge Jesus, nem todos nós concordávamos com o que ele queria fazer naquele momento, se sentia incomodado. Um outro jogador teve que mudar de posição. Eu fui um deles, tive que jogar mais como um segundo volante ali, com uma função defensiva mais exigente. Mas, no fundo, o que o jogador quer, ele quer jogar e vencer. É isso que o jogador quer. Quer alguém que fale pra ele, o caminho é esse aqui, você tem que fazer, vai dar resultado, é assim que nós vamos jogar, clareza naquilo que tá passando, o jogador vai e faz, cara feio ou não, ele faz, dá resultado, ele fala, é maravilha, esse aqui é o caminho, tô me sentindo bem, vou jogar, estamos ganhando. Então, quando isso não aconteceu, tem muita responsabilidade também do treinador. Pode ter dos jogadores e tem uma parcela? Sempre tem. Mas é porque não conseguiu, de alguma forma, implementar, convencer e dar resultado. É isso. Não tem esse negócio de, às vezes, o pessoal falava, pô, mas o time tá incomodado que agora vai ter que mudar de sistema, tem que jogar em outra posição, aí tem jogador que não quer, fica fazendo corpo mole. É difícil treinar esse elenco do Flamengo, quando você ouve isso. Nunca, assim. Pelo contrário, é fácil. É assim, em termos de caráter e pessoas, fácil. Difícil, porque você vai chegar lá, tua cobrança vai ser, você tem um melhor elenco, você tem que dar resultado. Pô, isso é difícil. Porque aí todo mundo fica falando, até minha avó treinava esse time aí e dava resultado. Com todo respeito à nossa avó, que talvez são mais inteligentes que alguns técnicos. Sábias, né? Algo me diz que a minha avó não daria certo treinando Você entendeu? Mas aí muito isso começa a desmerecer o trabalho do treinador. E não é, nós já vimos em outros clubes, no próprio Flamengo, momentos de dificuldade que vê o quê? Pode ter, os jogadores estão ali, mas se não souber usar, não vai dar resultado. Então, o que aconteceu foi isso. Né? Os treinadores que conseguiram implementar, convencer, dar resultado, colheram os frutos, os que não conseguiram. Agora, o elenco do Flamengo, o caráter dos jogadores é excelente. Bom, realmente, o Diego, ele é um cara bem esperto, bem lúcido, né? Vou mostrar aqui pra vocês também a conversa do Diego Ribas com o Felipe Luiz, em que ele deixa claro aqui que fala com o Jorge Jesus toda semana. Bora ver aqui. Que não chovia em Dubai. A tempestade caindo no céu. Não, esse cara é sensacional, sensacional. Eu tenho, assim, O que você mais leva, assim, dele? Você falou do aprendimento tático, né? Mas, assim, um episódio que falou, caramba, cara, porque tem, né? Que tem muitos, né? Muitos episódios, assim. Eu lembro muito do primeiro dia que eu cheguei, né? Que eu cheguei lá e ele... Vem cá. Aí ele me sentou na mesa dele, pegou o quadro e vai falar, você vai jogar assim, aqui, 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 aqui. E aí eu falei, é tudo como eu jogo, né? E aí no primeiro jogo, ela contra o Bahia, a gente perde 3-0 e na minha visão eu fiz um bom jogo, mas tive alguns lances lá que até o pessoal ri, fez meme e tudo, que eu correndo atrás, eu tava voltando de lesão e tudo mais. Depois no segundo jogo ganhamos do Grêmio e eu tava fazendo um jogo assim, adaptativo ainda. Aí ele falou assim, ele me chamou na sala e falou assim, já entendi, eres jogador de passe, não gostas de atacar o espaço, eres jogador de passe, mas eu preciso que vás o ataque e subas e tal. Mas eu falei, mister, mas eu gosto de jogar por dentro, eu gosto já de armar jogo, eu tenho muito essa mas tens que passar do teu lado, se não falta gente. Ele, ok, mister, eu vou passar e tal. Mas aí ele falou assim, sabe quantas bolas cruzaram do teu lado até agora? Aí eu falei, no caso, contra o Flamengo, né? O ponta direita, no caso, cruzou uma bola. Eu falei, não, mister, quantas? 0. Tenho nada pra falar de ti, defensivamente, estás muito bem. Ele falou, mas eu quero que passes. E aí eu falei, tá bom, ok. E fui tentando passar um pouco mais e tal, né? Tava, como eu falei, me adaptando ainda. E aí teve um jogo contra o Inter na Libertadores, onde eu joguei muito por dentro. E aí acabou que a gente ganhou e aí ele entendeu a minha função. Aí ele falou, ok, vamos lá, vamos treinar isso aqui, você por dentro, não sei o quê. E aí ele foi adaptando. Cara, isso é fenomenal do Jorge. E ele viu que era a minha principal característica e usou aquilo em função da equipe. E, por exemplo, lembra que também do Rafinha, ele falava assim, quando o Rafinha pegar na bola, entra, porque a bola tem olhos, ele falava, lembra?
Então O cruzamento dele é perfeito. a virtude de cada jogador... Tem que conhecer o teu companheiro, ó. O que pega na bola, as características, tem que conhecer. Isso. Esse aqui, quando a bola estiver no pé dele, sabe que vai aí, na cabeça, dentro da área. Potencializava muito o individual de cada um. Né? Então, Isso, é o mágico de Felipe. Oz. E eu achava isso sensacional. E a forma como ele convencia com argumento. Isso. Não era aquela... Isso aí é muito segurança, cara. De tantos treinadores, eu tive mais de 40, né? Só como profissional, você deve estar por aí também. Não, 40 não. Mais de 40, não teve, não? Não, Como profissional? É que tu jogou no Brasil há muito tempo, né? Não. Não sei, sabe? Mais de 40 treinadores, cara, no cálculo que eu fiz, só como profissional. E aí, o que você vê na maioria? Eles, quando são confrontados, reagem de forma, não é isso que eu tô falando, eu sou treinador, você tem que respeitar. Ainda mais se você tá com um jogador grande, que sabe se comunicar, tem personalidade. Então, tá passando o vídeo lá, você tava falando, pô, mas você falou isso pro treino que era pra fazer. Me respeita, faz o que eu tô falando, eu sou treinador e acabou. E o Jorge, cara, aqueles vídeos que ele passava, era uma aula de futebol, aquilo ali passou a ser gostoso, que ele já falou pra nós, ó, quando tiver nessa sala é treino, tá? É treino, começou o treino. Então você já, opa, treino, como assim? E aí ele passava o vídeo e vinha você, ou vinha eu, ou vinha o Arão, principalmente você e Arão, você, você. Não, mas revezava, eu também, algumas vezes. E aí a gente... Mas como? Você falou que no treino não era pra fazer isso, e ele parava, olhava, mas fala melhor, o que você tá querendo dizer? Volta o vídeo lá. E aí voltava o vídeo e a segurança dele em ser confrontado e depois debater, em convencer, era algo espetacular, né, cara? Você falava que, ó, não joga aqui, eu jogo mais no meio, e ele ouvir e observar. Aí viu o seu jogo por meio, viu que funciona, viu que dá certo, tudo bem. Realmente, aí vai ser bom pro time. Então vamos com você pro meio, isso aí é... E pode ver, ele que converteu o Bruno em atacante, né? É. Bruno e Gabi, que dupla, quem que ia achar essa dupla? Nunca. Ninguém, todo mundo sempre pensava no Bruno Henrique como ponta esquerda. Ele tinha muito essa visão, mas essa aula de futebol que você está falando que ele dava, era muito gostoso porque ele também, de uma certa forma, reconhecia quando você estava certo. É. Ele falou assim, ok, volta lá, volta a imagem. E aí você voltava a imagem e ele falava, ok, tem razão. Se ele estava errado, ele falava. Isso é segurança. Segurança. Você falou. Isso é muita segurança do que está falando. Porque o treinador não vê tudo. Mesmo no vídeo, ele não vê tudo. Ele não vê o interior do que pensou cada um das pessoas, né? Tinha uns que sofriam mais que outros com ele, né? O Pablo Mari, por exemplo, sofria um pouco mais. Mari, Rodinei, às vezes... Mas era uma experiência... Nossa, o Rodinei, o Rodolfo, muitos assim, sofreram muito mais. Eu vou te falar, eu preferia quando ele falava, o Mourinho, tem que marcar, e fica aquela... do que às vezes, cara. Teve um treino que eu tava movimentando o meio campo aqui, e ele no meio, só assistindo, né? Só vendo, pra lá e pra cá, e o bicho pegando, e eu fiz um movimento, a hora que o Arão saiu, eu fiz um movimento errado de posicionamento. Aí ele fez assim, ó, estás a fazer... tipo assim, caramba, me xinga, velho, mas eu tô... Que merda que você tá fazendo? Não é aí, pá, foda. E aí era uma forma de reagir assim, mas no mínimo detalhe, né? Tudo que você fazia com a bola, sem a bola, o que você tava fazendo, ele tava sempre reparando. A sensação que eu tinha é que ele conseguia ver tudo, né? Também são muitos anos de futebol, muitos anos como treinador, e ele conseguia ver tudo, assim. Eu tenho... Por isso que eu falo que não é coincidência, no futebol nunca é coincidência. Não. O cara fazer recorde no Flamengo, recorde agora no Hilal, aonde ele passou ele fez história, no Benfica. É verdade. Então, assim, é um cara diferente. Isso faz muito sentido o que ele fala. Eu achei bem interessante aqui porque 60% do time é o técnico, né? 60% até mais às vezes, como o Diego falou. Então você vê a diferença que faz você ter um bom técnico, né? Felipe Luiz fala com o Jorge Jesus toda semana. Aí, né? Pedindo ajuda para ser um bom técnico também. Pedindo dicas, conselhos para poder fazer um bom trabalho ali como técnico. E eu não sei, o que você acha? Comenta aqui embaixo sobre o que você acha de ter o Jorge Jesus aqui de novo, de volta no Flamengo. Eu não tenho dúvida disso, né? A gente vai ficar falando pra sempre sobre o Jorge Jesus no Flamengo, né? Eu tô conformado com isso, né? Mas é isso, pessoal. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixa aí seu like aí. Também vou deixar uns vídeos aí na tela que você possa estar gostando, tá bom? Pra vocês assistir. Tamo junto e até o próximo vídeo.